Bem-vindos, bem-vindas. Vamos para mais um vídeo difícil. Difícil não porque seja muito complexo, muito elaborado intelectualmente, e você não vai conseguir entender. Eu acho que entender racionalmente é muito fácil, muito prático, né? Muito direto, seguindo o meu raciocínio, seguindo a minha linha de pensamento. Mas ele é difícil porque toca em aspectos importantes para nós todos, aspectos mal resolvidos na maioria das vezes, aspectos muito sujeitos à interpretação equivocada, à ilusão e devaneios. O auto-perdão. O perdoar a si mesmo. Perdoar a si mesmo. Começando em grande estilo, com perdão do exagero, eu creio que um dos maiores infernos, e sim, há vários infernos, desde os inferninhos até os grandes, né? O maior deles é a falta de perdoar a si mesmo. É a incapacidade de perdoar a si mesmo. É a falta de vontade de perdoar a si mesmo. Isso nos conduz a um estado de consciência tal que nos prende, nos aprisiona, nos auto-aprisiona, nos enche de sofrimento e de dificuldades, nos exclui de todo o restante. E como é motivado por nós mesmos, torna a coisa ainda mais divertida. Esse é um inferno terrível. Tem um filme, acho que na Netflix, é o The Priest, o Padre, o Pastor, alguma coisa assim, é um filme americano. Acho que é baseado uns quadrinhos. E lá o inferno é retratado dessa maneira. As pessoas ficam revivendo cenas da sua própria vida, e repetindo incessantemente, sofrendo e sofrendo, sem conseguir sair daquele loop, né? Esse é o inferno naquela visão. Muito próximo do que eu trago aqui, né? Desse grande inferno da falta de perdão de si mesmo. E é uma coisa estranha e complexa porque perdoar o outro é mais fácil. Perdoar o outro é bem mais simples, bem mais prático. Perdoar o outro é insuflado dentro da gente, né? Pelas religiões, pelas crenças, pelas filosofias. Perdoa, 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 concede, 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 perdoa, perdoa, perdoa. Tem que perdoar o outro. Não leve isso junto com você. Perdoe o outro, perdoe o outro. É simples, mas também é complexo, porque esse perdão verdadeiro do outro é um pouco raro. Um pouco raro. É mais comum do que o auto-perdão, mas ainda é um pouco raro. Porque muitas vezes as pessoas não chegam a perdoar verdadeiramente. É da boca para fora, né? Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, né? Eu entendo o que você fez e perdoo, coisa e tal. Então a gente diz isso. Mas lá no fundo, se a gente for olhar com coragem, com honestidade, o que nós estamos querendo mesmo é que o outro se ferre. Nós queremos que o outro se ferre. Nós queremos que a lei do karma seja verdadeira. Dente por dente, olho por olho, ação e reação. Se ele matou, tem que ser morto. Se ele demitiu, tem que ser demitido. Se ele bateu, alguém tem que bater nele. E se bateu em mim, de preferência, eu tenho que bater nele. Como essa visão equivocada do karma não prospera, não se materializa, eu nunca vejo o outro ser demitido, eu nunca vejo o outro apanhar, eu nunca vejo o outro sofrer. Nunca relativo, né? Claro. Maneira de falar, de exagerar. Aí eu penso que a lei do karma não funciona, não existe, né? Então eu já uso uma ideia equivocada, porque karma não é lei de talião, dente por dente, olho por olho. Karma não é ação e reação. E eu quero que alguma coisa funcione assim e não funciona. Então, eu não quero olhar para dentro de mim mesmo e verificar que eu tenho essas ânsias, essas vontades, né, de vingança, de vendetta. Vingança é um prato que se come frio, né, porque
tem que esperar esfriar, gelar, congelar para depois você executar, né? Então há muita enganação de si mesmo, há muita farsa para si mesmo, mas ainda assim é mais fácil perdoar o outro. A gente perdoa porque a gente ama, né? Seja o companheiro, a companheira, o pai, a mãe, o filho, né? O tesouro, nosso tesouro, a gente ama. Então, até pela pressão da sociedade, pressão da religião, pressão das filosofias, das crenças, eu tenho que perdoar, então eu perdoo, porque eu amo eles, eu perdoo, né? Mas é sempre um perdoar dolorido. É sempre um perdoar onde você tem que se machucar para perdoar. Porque o perdão sem o entendimento correto, sem o entendimento adequado, e isso também é raro, esse entendimento adequado, ele não funciona, ele não prospera. A ideia correta do perdão, né, a pessoa comete um erro qualquer para com você, e você perdoa ela. Não significa que você vai aceitar que ela vai fazer aquilo repetidamente, não significa que você tem que bater palmas, eu perdoo e bato palmas, não significa que você tem que concordar com o que a pessoa faz. Você perdoa uma situação em particular, um evento, um momento ali, né? E se você não lidar muito bem com essa situação, aquilo continua a acontecer, e aí fica difícil, né, de perdoar sempre. Conceder sempre. Mas ainda assim é mais fácil. Por alguma razão, por alguma justificativa, porque Jesus disse, porque Allah manda, eu tenho que perdoar, então eu perdoo. E mesmo que seja da boca para fora, de tanto ser da boca para fora, acaba se tornando uma realidade, né? Nossa mente acaba acreditando naquilo, eu perdoo. Mesmo que lá por baixo, né, no seu interiorzinho, fica uma vontadezinha de acabar com o outro, né? Porque ele me causou algum problema. Ok. E esse perdão, esse externo, ele é muito debatido, é muito veiculado, é muito falado, é muito cobrado, é muito solicitado, é muito pedido. Né? A gente é muito condicionado a buscar, perdoar o outro, papapá. Às vezes até com ameaça, se você não perdoar, você vai guardar essa mágoa, essa coisa, e no futuro você vai sofrer mais. Em geral a gente sofre mais, né? Porque o outro que cometeu o delito, na maioria das vezes não está nem aí para as consequências, né? A pessoa está num outro nível de consciência lá, está perdido na sua diversão, que causa os problemas, nem se dá conta. Nem se dá conta, não tem condição de arcar com a responsabilidade daquilo. E aí nós que somos prejudicados e que conseguimos olhar um pouquinho de fora, com um pouquinho de distanciamento, ainda somos induzidos a perdoar aquilo tudo, também sem entender a coisa. É uma diversão muito interessante, nos prende bastante. Mas vamos lidando. Até porque a gente conversa com os outros, a gente troca, né, aquele familiar lá que fez aquela coisa com você, fez com seu irmão, fez com seu primo, e aí você troca ideias, coisa e tal, papapá, e aí vai trabalhando isso. Então fica um pouco mais fácil. Mas aí o tema do vídeo, né, que eu tive que fazer essa breve introdução aí, é esse grande inferno nosso que é o auto-perdão. Eu não consigo perdoar a mim mesmo. Eu não consigo. Muito complexo, muito profundo isso, muito difícil. Porque, em geral, a gente tenta ignorar, em geral a gente tenta esconder, em geral a gente tenta deixar para lá. Só que essas ações, elas não resolvem o cerne da questão que está dentro da gente. Eu vou buscar uma prática holística para resolver isso, mas muita incompreensão, muita prática ilusória que imagina que vai tirar de você aquilo. Né? Que vai tirar de você aquilo. Não vai. A falta de auto-perdão é uma diversão fantástica do ser humano.
que nós perdemos muito tempo com isso. Nos culpando, nos responsabilizando, nos martirizando, nos remoendo, remorso, mortificação, autopunição, é algo assim terrível. Em alguns filmes a gente vê, acho que no Alto da Compadecida tem um momento lá que tem a possibilidade da pessoa sair do inferno, né? E ela diz assim, não, eu mereço isso. Eu mereço ir para o inferno. Né? Somos juízes, júri, acusação, testemunha, somos tudo contra nós mesmos. Por isso que é o inferno. Porque ninguém pode fazer nada. Porque se alguém perguntar, alguém questionar, você dá um sorriso, você, vamos melhorar, vamos corrigir, vamos resolver isso. Mas no fundo você não quer fazer isso. Porque o sentimento destilado, a emoção destilada de tudo isso, esse processamento mental dessas situações, é como se fosse uma droga extremamente viciante que nos agarra e não solta. Porque quem está agarrando somos nós mesmos. Porque a droga somos nós mesmos e nós também não queremos ser soltos. Auto-perdão é complicado. E o auto-perdão não pode ser de forma alguma externo. Externo nunca. Nunca. Então você imaginar que Jesus vai tirar o meu pecado? Nunca. Que Buda vai remover? Nunca. Que o profeta, que Alá? Nunca. Que os ETs vão chegar? Nunca. Ele está dentro de você, ele está escondido, ele está camuflado, ele está nos seus subterrâneos. Eu gosto de usar esse exemplo, né? Eu gosto de usar esse exemplo. Você vai encontrar em vários vídeos. Não adianta você pegar uma criança de 5 anos, por mais inteligente, instruída, educada, esperta, com um QI altíssimo que ela tenha, e colocar na universidade. Não adianta. Você vai queimar tantas etapas no desenvolvimento dela que o que ela pode apresentar ali é um horror, é terrível. Então, não tem como um Deus, uma deusa, chegar e tirar de dentro de você uma situação que você vivenciou, que você criou, que você acalentou, que você cultivou, e simplesmente tirar aquilo de você. Fica um vácuo, fica um espaço vazio, fica a falta de entendimento, fica a falta de aprendizagem. Porque essas coisas todas, realmente, elas indicam a nossa ignorância, a nossa falta de entendimento das coisas. Indicam, assim, com uma agudeza muito grande, a falta de aceitação de nós mesmos, de o quanto nós somos limitados, de quanto nós somos falhos, de quanto nós somos perfeitos, de quanto nós somos bons e maus ao mesmo tempo. Indicam uma cobrança interna tão grande que eu não posso errar de maneira alguma, eu tenho que sempre estar sempre em 10%. E quando eu dou 80%, 50%, 40%, é a semente do inferno que nasce dentro de mim. Porque eu vou cultivar essa falha, esse erro, esse problema, eu vou carregá-lo, existência fora. E não termina com o fim do corpo físico. Não termina. Isso segue adiante e você lá no mundo astral, no mundo espiritual, com o corpo astral, com o corpo... Né, você vai ficar enredado nessas coisas. E se aqui você não se perdoa, lá muito pior. Porque aqui é dentro da nossa cabeça, a gente sai fazendo as coisinhas. Quando a gente está no mundo astral, essa instabilidade mental, ela nos trava, ela nos congela e a gente vira bolhas de energia paradas, densas, ensandecidas, que nada se aproxima. Sem a menor estabilidade, sem a menor estabilidade. Esses eventos, às vezes, estão extremamente presentes. Você pode observar na rua, nos seus relacionamentos, nas suas interações sociais, as pessoas presas nesses remorsos, nessa falta de perdão.
porque elas parecem que estão um pouquinho distantes, assim. Às vezes uma cor lembra elas, às vezes um som lembra, às vezes uma situação, um evento, uma vivência lembra, e a gente não está ali presente. A gente está um pouquinho para trás, porque uma parte de nós está revivendo, está remoendo, está se mortificando pela nossa falha, pela nossa capacidade, pela nossa dificuldade, pela nossa reação, pelas nossas escolhas. Então parece que é um processo que corre em paralelo, reduzindo a nossa capacidade de estar presente, reduzindo a nossa capacidade mental, física, nos consumindo verdadeiramente. A gente percebe isso nas pessoas. A gente pergunta, está tudo bem? Não, tudo bem, tudo bem. Só estou lembrando uma coisa que eu tenho que fazer aqui. A desculpa é fácil, a desculpa é rápida, a desculpa é célere. Né? Mas não se deve confrontar isso. Porque se a pessoa não consegue falar sobre aquilo, é porque ela não tem capacidade de lidar com aquilo. Porque ela está tão enredada naquilo, que aquilo é tão verdadeiro para ela, tão certo para ela, que se você questionar, ela vai te atacar, ela vai te agredir, porque é como se você estivesse tirando um pedaço dela. Com o passar do tempo a gente se agarra muito a isso. Essa mortificação constante, ela debilita o corpo e a gente adoece. Né? Como eu disse, essa falta de aceitação das nossas incapacidades, das nossas falhas, dos nossos momentos ruins, nos debilita. E na verdade, são coisas assim, às vezes tão pequenas, tão simples, tão insignificantes, que somos nós que extrapolamos aquilo e tornamos aquilo gigante. Somos nós que nos iludimos com aquilo e tornamos aquilo tão imenso, tão difícil. Mas elas são às vezes muito pequenas, muito fáceis de se trabalhar. Mas parece que nós estamos ansiosos por encontrar esses momentos. De vez em quando, numa meditação, numa vivência com a ayahuasca, me vem essa cena, sabe? Me vem esses momentos. Alguém que me pediu uma bala no momento e eu, por egoísmo, por querer comer todo o pacote de balas, neguei. Não dei uma bala, tinha 10, eu não dei uma. E aí eu fico me mortificando com aquilo, e eu penso, mas isso aqui tem 30, 40 anos atrás, como que isso ainda impacta em mim? E é uma bala. Uma outra vez, eu briguei com uma gatinha aqui em casa, eu não precisava ter brigado com ela, eu devia ter... né? E aí, isso já faz 20 anos. E está ali dentro de mim, pulsando, esperando um momento para vir à tona. Então, às vezes, quando eu vejo uma gata parecida, quando eu vejo uma cor que lembra, quando eu vejo uma situação, aquilo vem. Eu já trabalho melhor com isso, porque quando eu percebo que é uma repetição de um padrão meu, eu já lido diferente com a nova situação. Então, essa situação não vai gerar um problema que fique lá dentro, né? Uma situação que fique lá dentro para mim me culpar, para mim não me perdoar. Mas eu relembro aquela situação atual. E no meu caso não me falta honestidade, não me falta, como é que se diz, palavra, vontade de lidar com isso, porque eu esmiuço. Até doer. Mas ainda falta algum entendimento. A situação não se resolve porque falta um entendimento. E aí eu penso naquelas pessoas que não são honestas consigo, que não conseguem ser honestas consigo, que não conseguem se olhar e se questionar, que não conseguem nem parar para analisar essas situações e observar com um pouquinho mais de atenção, que não recebem a orientação adequada, o estímulo adequado para lidar com isso. O acúmulo de pequenas, médias e grandes situações que geram oportunidade de falta de perdão de si mesmo, de falta de aceitação, de falta de conhecimento, de ignorância, de tanta coisa. Muito complicado, um grande inferno.
é preciso criar situações e dar tempo para essas situações, para que a gente possa observar esses momentos todos e olhar para eles adequadamente. Olhar com carinho, olhar com aceitação e, definitivamente, tirar essa ideia de que vamos arrancar, que vai tirar fora, que vai jogar no lixo. Tem que ser ressignificado. Tem que ser ressignificado.